cientistas descobriram um método que impede que Covid infecte as células. Isso é uma coisa revolucionária porque, de acordo com os pesquisadores, essa tecnologia poderia ser mais eficaz do que as vacinas, porque não permite que o vírus se instale nas nossas células. E aí, então, seria muito possivelmente um forte substituto de vacinas. E eu vou esclarecer para vocês aqui tudo relacionado a essa pesquisa. Então, confere aqui comigo o vídeo até o final para entender melhor. O modo como o vírus infecta as nossas células é importante para entendermos nesse momento. É o que foi publicado também lá no início da pandemia na Procedure of National Academy of Science, uma revista renomada. Como que o novo coronavírus, o SARS-CoV-2, entra nas nossas células. Isso foi analisado por meio de microscopia eletrônica, diversas tecnologias muito avançadas e tiveram como base, inicialmente, uma proteína lá na superfície do vírus, que é a chamada proteína espícula, ou proteína spike, ou proteína S, pode ser abreviada dessa maneira. Trata-se de uma proteína que se encontra na superfície da célula, sofre muitas mutações de acordo com a capacidade do vírus passar por essas mutações, e então tem um primeiro contato com as nossas células. É essa proteína que tem um primeiro contato com uma outra proteína da nossa célula, que é chamada proteína da enzima conversora de angiotensina tipo 2. E essas proteínas elas sofrem diversas mutações e, consequentemente, conseguem ter certas vantagens no quesito de transmissão. No caso, a transmissão ela é eliminada por meio de gotículas de saliva. A grande maioria delas fica no ar por até mais de 16 horas. Essas gotículas de saliva, carregando o vírus com a sua proteína S, proteína espícula, é carregado a todo momento em lugares fechados, permanece por até 4 semanas. Essa transmissão ela ocorre por meio da cavidade nasal ou cavidade oral e até pelos olhos. Se transmite pessoas às pessoas muito facilmente. E essa transmissão ela ocorre de um modo muito acelerado, muito rápido, de modo que o vírus ele entra em primeira mão pelos pulmões. Ele começa a infectar os nossos pulmões. Algumas pessoas nem sofrem com a doença, um número considerável de pessoas não sofre com a doença, porém, essa doença ela pode chegar à nossa corrente sanguínea. E na corrente sanguínea, o vírus ele causa problemas gravíssimos, pensando nos vasos sanguíneos inicialmente, porque microlesões de vasos sanguíneos causadas pelo novo coronavírus podem repercutir em outros órgãos do nosso corpo, como o coração, por exemplo. E o coração é um órgão essencial. Se ele começa a funcionar de um modo inadequado, a sua saúde também funciona de um modo inadequado. E você tem um alto risco de vida. Isso pensando nos efeitos sistêmicos de Covid, que abrangem também neurônios. E os neurônios formam o cérebro. E sabemos que o nosso cérebro, fazendo parte do sistema nervoso central, é fundamental para tudo que nós fazemos na nossa vida. Ou seja, Covid afeta tudo que nós fazemos na nossa vida. Veja como essa doença ela é perigosa. O estudo revolucionário que foi publicado na Nature Communications fez uma análise de um composto químico, um tipo de composto que consegue efetivar uma inibição potente contra o novo coronavírus. E o que esse estudo numa revista renomada fez de tão importante assim? Bem, em primeiro momento, eles conseguiram identificar quais seriam as moléculas específicas do novo coronavírus, que eu já apresentei para vocês aqui no tópico anterior, abordei bastante isso. E aí, então, eles identificaram outra molécula que pode ter uma relação para inibir o modo como o novo coronavírus entra em contato com as nossas células. São parte de ácidos siálicos. Um dos ácidos siálicos também fica na superfície de proteína do vírus influenza e acaba colaborando para a infecção do vírus influenza. E nesse caso, um específico ácido siálico colaborou para a proteção contra a Covid-19. O que significa essa proteção? Essa molécula desse ácido foi capaz de bloquear o contato da proteína espícula
com as nossas células, qualquer tipo de célula. Pensando também nas células dos pulmões, nas células dos vasos sanguíneos. O que significa isso? O vírus ele circula no seu corpo, mas ele não entra em contato com as suas células. Ele é eliminado com um tempo bem curto. Por quê? Se no caso a célula ela está protegida contra esse escudo que seria o ácido ciálico, o vírus ele não conseguiria nem se replicar, porque ele não entraria na célula. E quando ele não consegue entrar na célula, ele não usa o material genético do seu corpo, da sua célula. E, consequentemente, o vírus não se replica e não causa doença. Pensando, então, a pessoa que seria tratada com esse tipo de composto químico teria uma imunidade extremamente diferente e forte contra o novo coronavírus. Por se tratar de uma molécula específica, ela nem ativaria anticorpos, nem ativaria células T, nem ativaria outras moléculas envolvidas com a proteção do corpo, pensando no sistema imunológico. Ou seja, o vírus ele entraria em contato com a sua célula, mas teria um bloqueio que evitaria a infecção. E nesse sentido, o seu corpo ele criaria uma proteção intensa, uma proteção imensa contra o vírus. Você poderia ter uma exposição muito alta ao novo coronavírus, porém, o que criaria no seu corpo seria um escudo. É como se seu corpo tivesse um escudo. É o que os cientistas disseram, pensando nos estudos experimentais que eu mostrei para vocês aqui. E vamos ver coisa a mais. E agora vocês devem estar se perguntando, quanto tempo dura essa pesquisa para que ela possa ser aplicada em nós humanos? Bem, para a gente entender sobre pesquisa clínica, vamos inicialmente refletir sobre o início dessa pesquisa clínica, que vem antes do teste em humanos, que se trata de projeto experimental. É um projeto que usa animais, é na fase em que esse estudo está. Os animais eles estão sendo pesquisados para verificar se esse composto químico ele realmente protege o animal da doença e também se esse composto químico pode durar na pesquisa de 5 a 10 anos. Ou seja, esse projeto ele pode, dependendo do financiamento, levar até 10 anos para verificar se é seguro e eficaz. Então leva um pouco de tempo para que o estudo possa ser concluído em animais. E aí então um comitê científico, um comitê clínico, analisa tudo o que aconteceu com os animais por meio de análises biológicas, genéticas, dependendo do composto e também estatístico. E esses comitês, eles dão também direcionamento, ideias para o que pode ser feito de acordo com análise de risco e benefício. Qual seria o risco e qual seria o benefício desse composto que estão trabalhando? É isso que os comitês analisam. Muitos comitês de ética institucionais verificam a chance de que algum composto químico, farmacológico que possa ser analisado possa causar de risco e se esse risco pode ser alto ou se o benefício é maior. Então os ensaios clínicos começam a ser realizados após a aprovação dos comitês de ética. E os ensaios clínicos são essenciais para que um composto clínico possa ser aplicado. As fases 1 e 2 do ensaio clínico analisam a segurança desse composto. Será que causa febre? Será que causa problemas do coração? Será que causa problemas consideráveis? E aí então, dependendo do estudo, amostras de sangue são analisadas para verificar como que o corpo se comportou diante daquela intervenção, que pode ser um medicamento, uma vacina, por exemplo, ou até algum tipo de composto natural. E esses ensaios clínicos eles são seguidos depois da segurança. Caso tenham sido aprovados, aí então são analisadas outras fases. E uma fase que analisa a efetividade, a proteção, é a fase 3. Essa fase 3, ela verifica como que o corpo se protegeu considerando essa intervenção, que aí no caso específico foi um medicamento. E tudo isso é anotado, é publicado, é revisado mais uma vez. Então, quando pensamos no período todo que poderíamos aplicar esse estudo em humanos, seria mais de 10 anos. Mas dependendo do investimento, pode ser bem menor esse tempo. Depende de quanto vão investir nesse estudo.